Olá, aqui é a Keila e aqui a gente, neste segundo vídeo de sistemas generativos, a gente vai ver a parte de tipologias dos diferentes sistemas generativos e os seus usos, como se fosse uma classificação de sistemas generativos. Esse é um segundo vídeo dessa minissérie, caso você não tenha visto o anterior ainda, você pode ver no card em cima e eu vou deixar na descrição logo abaixo também. Para que você não perca nenhum outro vídeo dessa minissérie, dessa playlist, você pode clicar também abaixo para se inscrever e você pode também curtir esse vídeo, caso você queira mais conteúdos como esse, e também compartilhar para alguém que se beneficiaria dele tanto quanto você. Você pode também comentar logo abaixo desse vídeo, se você desejar, mas vamos lá! Sistemas generativos, igual eu comentei no vídeo anterior, envolve alguns conceitos emprestados de outras ciências, outros campos de saberes, como por exemplo, a questão da mutabilidade e adaptação, que é de certa forma emprestada de estudos de biologia. Então, tomando emprestada essa parte de mutabilidade e adaptação, as mídias digitais e seus meios de comunicação, elas são igualmente fluídas e mutáveis, como acontece na natureza, com a capacidade de alterar sua estrutura e significado em resposta ao ambiente, interação do usuário, dados recebidos ou outros fatores. Processos generativos podem ser usados para se comunicar através de imagens dinâmicas, animação, formas, texturas, música e tipografia. Os princípios operacionais dos processos generativos podem inspirar abordagens alternativas para se projetar. A cultura do design mudou com a flexibilidade introduzida através de ferramentas digitais. E dessa forma, o processo de design é amplamente visto como uma colaboração interdisciplinar. A própria popularização do acesso à informação via internet trouxe evolução e adaptação se comparado às mídias mais tradicionais. As propriedades-chave de sistemas generativos podem ser resumidos em auto-organização e automontagem, sistemas evolucionários, capacidade de automanutenção e autorreparo, capacidade de gerar novas estruturas e resultados ou relacionamentos. Isso aqui é uma classificação do professor McCormack e sua equipe, e eu acabei aqui traduzindo para ficar mais fácil de entender, e eu incluí alguns exemplos aqui na sequência que a gente vai ver também. As tipologias de sistemas generativos, as principais, podem ser divididas em 4 tipos. Esses 4 tipos eu dei nomes traduzidos na medida do possível, exceto quando o nome é consagrado em inglês, eu prefiro manter em inglês, porque é um pouco mais fácil dessa forma. Se você quiser pesquisar um pouquinho mais a fundo, você consegue seguir. Mas vamos lá, o primeiro tipo seria a célula, que envolve auto-organização e automontagem, como uma célula de qualquer ser vivo. E a outra tipologia de Generative Design, ela se comporta como um ecossistema de sistemas evolucionários. E a outra tipologia de sistema generativo envolve os swarms, os sistemas de enxame, daí automanutenção, autorreparo, e você pode procurar como swarm, que é um pouco mais fácil de encontrar, do que enxame, que talvez você vai encontrar com meia de abelha. Daí a gente tem aqui sintaxes também, que é uma outra tipologia de sistema generativo, que envolve a geração de novas estruturas, resultados e ou relacionamentos. Então vamos ver um pouquinho mais a fundo cada uma delas. Primeiro, em relação à auto-organização e automontagem das células, a primeira tipologia de Generative Design envolve a capacidade de gerar complexidade em magnitude maior do que a da sua especificação. Envolve a amplificação de bancos de dados em que componentes de uma dada complexidade interagem e geram agregados de muito maior complexidade comportamental e ou estrutural. Esses agregados podem, por sua vez, gerar suas próprias interações, formando novos agregados ainda mais sofisticados e complexos em hierarquia dinâmica, tal como acontece com organismos multicelulares complexos, compostos de átomo, molécula, organela, célula, órgão, organismo, ecossistema. A gente tem essa geração de complexidade que começa desde o átomo. Juntando um átomo com outro, você vai ter uma molécula. Um conjunto de macromoléculas podem compor uma organela, que é uma belíssima mitocôndria, que compõe com outras organelas que compõem uma células. E esse conjunto de células, elas em maior complexidade acabam gerando tecido. E esse tecido, ele pode compor um órgão, vários órgãos que podem compor um sistema, e assim por diante a gente tem uma complexidade crescente. Então essa primeira tipologia de sistema generativo envolve justamente essa crescente complexidade.
Agora, tem exemplos de auto-organização e automontagem, daí aplicando esse conceito que a gente toma emprestado da área de biologia aplicado a sistemas generativos. Exemplos envolvem compostos de sistemas de montagem automática, em que um grande número de sistemas relativamente simples e autônomos se combinam para construir artefatos em grande escala ou interagem uns com os outros para resolver problemas coletivamente, imitando comportamentos observados na química, onde elementos simples podem efetuar diferentes ligações, resultando em diferentes estruturas e interações. Esse é o embasamento da química supramolecular e também da nanotecnologia, mas na prática, ainda é um pouquinho difícil para o projetista especificar regras efetivas para a automontagem de elementos virtuais, mesmo rotulando, tagueando, colocando tag e editando várias regras de constrição, várias regras de constraint. Então, é uma ideia que ela existe, mas o gargalo ainda está nessa parte de tag constraint para que ela possa ser utilizada, não somente nesses campos, que hoje já tem aplicação, mas em outros também. Outra tipologia de sistemas generativos seriam os sistemas evolucionários, como acontece com os ecossistemas. Eles compõem essa outra tipologia de sistemas generativos em que há a relação complexa e interconectada entre organismos e o meio ambiente. Os organismos não apenas evoluem e se adaptam ao seu ambiente, mas também a sua presença e número pode afetar o próprio meio. Então, a dependência inter- e intra-espécies formam uma complexa rede de relações, que é o ecossistema, no qual muitas vezes existem muitos ciclos de feedback de modo homeostático, de modo a manter o equilíbrio, ou seja, mantém ativamente o seu estado para compensar as mudanças ambientais. É embasada na simulação de seleção e reprodução em um computador. Acaba por envolver também o atual paradigma da escolha, que a gente pode estar vendo mais na sequência também. Aqui a gente tem desde o indivíduo, e vários desses indivíduos compondo uma população. Essa população, no meio, ela se insere, ela se insere numa comunidade, esse conjunto de comunidades que compõem um ecossistema. Se for numa escala mais macro, esses ecossistemas que compõem um bioma local e essas localidades que compõem uma biosfera que envolve, por exemplo, o nosso planeta Terra. Então a gente tem esse conjunto de ecossistemas que tem essa relação complexa e interconectada do indivíduo e o seu meio. Então, dessa forma, a gente tem aqui exemplos de sistemas evolucionários dos ecossistemas, que é uma técnica que encontrou ampla aplicação em design para animação por computador e gráficos, mas também, não somente dessa parte de design gráfico, ela também tem ampla aplicação principalmente em projetos arquitetônicos, industriais e também de engenharia. Essa técnica, que são os ecossistemas, os sistemas evolucionários, elas dependem da especificação de um modelo parametrizado suficientemente geral para permitir uma ampla variedade de possíveis resultados de interesse para o designer. Uma população de projetos em potencial é gerada com um conjunto de parâmetros e regras de construção. O projetista, ele gera esse conjunto de parâmetros e essa população, segundo esses parâmetros, acaba sendo criada por um computador. Essa população aleatória, então, é visualizada e dentre os designs mais adequados que forem exibidos, é criada uma segunda população de desenhos que herdam as qualidades de sucesso de seus predecessores evolutivos, o que requer a sobrecarga de interação humana, de certa forma, uma interação humana constante para verificar essa evolução, e pode ser difícil de codificar também, neste caso, as qualidades que são mais subjetivas. Qualidade subjetiva provavelmente envolve a interação de um humano observando a evolução propriamente acontecendo e escolhendo o sobrevivente mais apto dessa população. Uma outra possibilidade seria o swarm, o enxame, que envolve automanutenção e autorreparo. Os sistemas generativos, eles podem se adaptar para manter configurações estáveis mesmo dentro de um ambiente em mudança. Ele envolve o uso de swarm system, ou sistemas de enxame, e esses swarm systems, eles conseguem superar perturbações significativas e perdas individuais, reformando e reforçando, adaptando funções comportamentais para sobreviver, com tolerâncias a falhas e redundâncias internas consideráveis, dando-lhes a capacidade de superar as mudanças que limitariam um design humano projetado de modo mais convencional e mais
frágil. Então aqui a gente tem sistemas que envolvem, por exemplo, sistemas de segurança digital, principalmente. Segundo o professor Ferrer, o Swarm System feito com robôs revolucionará muitas aplicações industriais da entrega de material e também a agricultura de precisão. No entanto, há várias características heterogêneas que os tornam ideais para determinadas aplicações futuras, como, por exemplo, a autonomia de robôs. Não um operador operando ativamente um robô, mas ele em comportamento de enxame, mesmo que haja uma falha, ele tem a redundância necessária para manter essa homeostase funcionando. Então a gente tem a autonomia de robôs, o controle descentralizado, né? O controle que ele não é ativo, ele é passivo, uma vez que já tenha regras determinadas, e comportamento emergente coletivo, dentre outros, mas que dessa forma dificulta um pouquinho a evolução da tecnologia para que transpasse o limite de instituições acadêmicas e interaja com problemas do mundo real. A gente tem desde o clássico de operar drone em enxame para entrega de material ou para outras finalidades também de segurança, enfim, mas também de propriamente segurança digital, principalmente, que mesmo que haja uma falha, a gente tem a redundância necessária que cubra essa determinada falha. Esse seria o principal exemplo de aplicação de automanutenção e autorreparo, que seria os sistemas generativos de Swarm, o Swarm System. A gente tem também a geração de novas estruturas, resultados e ou relacionamentos, que eu chamo carinhosamente de sintaxes. Essa geração de novas estruturas, né, ser novo, original e diferente de tudo em oposição ao que é mera imitação ou cópia. Os novos sistemas geradores têm potencial de dar origem a propriedades novas, como sistemas emergentes com funcionalidades ou resultados que não foram previstos. A gramática generativa largamente utilizada em corretores automáticos, seja do Word quando você digita, seja do smartphone também. Essa gramática generativa, ela envolve a especificação de um mapeamento de uma série de caracteres e o artefato a ser projetado com as indicações instrutivas. Não é somente o artefato gerado com os caracteres que você talvez esteja utilizando, como por exemplo o alfabeto romano ou latino, o pessoal conhece com essas duas determinações, que talvez seja aquele lá com o qual você foi alfabetizado, mas lembre-se que o mundo ele não utiliza somente ele, mas também há outros. Então esse aqui é talvez o mais popular. Ele é composto desses 26 caracteres com 4 maneiras diferentes de se escrever: maiúscula, minúscula, letra bastão ou letra cursiva. E, no entanto, a gente tem também esse alfabeto cirílico, que tem 33 caracteres e também essas 4 maneiras de se escrever. Eles evoluíram desse alfabeto grego, o alfabeto que ele veio a partir do alfabeto cananeu e fenício. O grego hoje em dia a gente usa principalmente para fórmulas, né, expressões matemáticas, mas também ele nasceu ali, né, 1500, 1200 a.C. e tinha 24 caracteres e pelo menos 2 maneiras principais de se escrever maiúscula, minúscula. Agora, fora isso, além desses alfabetos, a gente tem também o alfabeto árabe ou consonantal, também o pessoal chama dessa forma, que ele foi derivado a partir do hebreu, aramaico e samaritano. Ele tem 28 caracteres vezes 4, ou seja, 112 caracteres, com diferentes tipos para quando ele aparece no começo, no início, bem no meinho, no final, e também quando ele aparece um caracterzinho isolado. Então, a gente tem diferentes jeitos de caracteres que podem produzir artefatos diferentes, utilizando essa gramática generativa. Então, continuando essa sintaxe, esse estudo da sintaxe, inclusive, lá naquele slide anterior, a gente viu os caracteres ocidentais, mas tem também os caracteres que são orientais. Por exemplo, o coreano ele tem 19 consoantes e 21 vogais, ou seja, 40 caracteres aproximadamente em blocos silábicos de 2 a 6 letras, geralmente a composição desses artefatos, essas palavras. E o japonês, ele conta com 46 fonemas básicos que eu coloquei aqui do lado, em composição com sinais diacríticos, que é mais ou menos parecido com acento circunflexo, acento agudo, apóstrofe e etc., né, daí cedilha, só que seria aplicado a essas letrinhas básicas, esses fonemas básicos. São os acentos, os sinais diacríticos que mudam a fonética e totaliza dessa forma 71 fonemas em 2 escritas fonéticas, essa mais arredondada e essa mais pontuda, e mais 2.000
136 ideogramas básicos derivados dos ideogramas chineses. Logicamente eu não trouxe ideograma porque senão ia lotar aqui o background e não ia caber todos. E no caso dos ideogramas chineses, dos cerca de 50 mil, 80 mil que ainda estão em uso, cerca de 20 mil ainda estão em uso na China continental na versão simplificada. Cerca de 1.000 deles são básicos, porém o chinês tradicional, cerca de 3.500 ideogramas básicos, ainda é usado em Hong Kong, Macau e Taiwan. Então, aqui a gente tem outros tipos de caracteres, axiomas, strings e artefatos que compõem uma sintaxe. Para a construção de um artefato a ser executado com essa sintaxe, inicia-se dessa maneira uma sequência de caracteres, ou seja, uma sequência, um conjuntinho de caracteres seria um axioma. Essa sequência, esse axioma, dando uma escalada nele, a gente teria o conjunto de regras de produção que devem ser projetados especificando como cada caractere e palavras consequentes devem ser substituídos por um conjunto. Não é simplesmente juntar uma letrinha, um caractere do lado do outro, mas existem regras para que a gente possa estar juntando eles. Então, existe esse conjunto de parâmetros para a produção. E esse processo de substituição das sequências dos axiomas, essas sequências de axiomas que o pessoal conhece como string, ela ocorre até que uma string seja localizada representando a estrutura final, o artefato. Aqui essa imagem, esse diagrama de Venn, esse diagrama de bolas interseccionando, eu trouxe do Wikipedia, e que a gente tem aqui uma intersecção entre grego, latino e cirílico, os principais conhecidos no mundo ocidental. Daí a intersecção que existe entre eles, né, nesse processo, seriam desses caracteres. Só que mesmo a gente tendo esses caracteres, eles podem compor diferentes axiomas, diferentes conjuntos de axiomas que formam diferentes strings, que podem formar diferentes, inclusive, sintaxes em diferentes idiomas. Então aqui a gente tem como se fosse a criação de uma nova sintaxe que a gente pode aproveitar em diferentes sistemas generativos. Como exemplos aplicados a novas sintaxes, strings e artefatos, o John McCormack, em 1996, ele propôs a composição de música baseada em gramática, onde a representação de afinação, duração e timbre são codificados como símbolos gramaticais e são aplicados constraints, concessões a elas. As extensões paramétricas à gramática geram especificação para produção e controle, com o uso de símbolos gramaticais para representar relações entre notas, em vez de propriamente as notas musicais absolutas, como estão apresentadas aqui com letras. Existe também a notação que é feita de outra forma, com notas de partitura. E dessa forma, ela permite o surgimento de composições musicais complexas a partir de sintaxes relativamente simples. Seria como você criar um novo idioma, só que aplicado à música, utilizando a relação entre as notas. Então, aqui, os gregos antigos, eles classificaram as notas musicais em oitavas. Basicamente, só para a gente entender como é que funcionaria isso, os gregos antigos, eles classificaram notas musicais em oitavas com sonoridade igual, porém alturas diferentes, mantendo essa relação de equivalência, afinação, e usando dessa forma um módulo de 12 semitons diferentes. Se a gente fosse visualizar essas notas ali colocadas em cima de teclas de um teclado, piano, a gente veria que essa nota ela se repete aqui mais aguda, mais alta, ali também, numa oitava. Mas se a gente fosse contar aqui as teclas, tanto as brancas quanto as pretas, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aqui já repete. Então a gente tem esses 12 semitons que compõem aqui a distância entre a mesma nota, só que numa altura diferente. Então essa aí seria a oitava que os gregos eles organizaram dessa forma, mas que a gente usa até hoje. E aproveitando então essa notação, ela pode ser utilizada para criar novas estruturas, resultados e relacionamentos, ou seja, a sintaxe. Aplicada a isso, então, a gente tem aqui o exemplo de uma escala maior. Tem aqui o Dó, o Mi, o Sol, e volta aqui para o Dó, fecha o triângulo, em que ele forma um triângulo retângulo pitagórico, aquele lá que você deve ter estudado no primário, aquele triângulo 3, 4, 5, um clássico triângulo pitagórico. Agora, se a gente fosse fazer a escala menor,
A escala menor, ela teria o triângulo, que ele é um triângulo isósceles. Ele tem o triângulo de proporção 3, 4, 4. Essa seria a escala menor, que comporia aí como se fosse um triângulo isósceles. Então, essa relação entre notas, aqui a apresentação dela em forma de acorde, ou seja, uma relação entre elas, ela pode, inclusive, se misturar com essa parte de geometria. Então, ela tem aqui a escala maior, forma um triângulo retângulo. A escala menor, ela forma um triângulo isósceles. Aqui, na verdade, se fosse exatamente juntar, a gente tem como são 12, né? Seria como se fosse realmente o reloginho, o relógio de ponteiro aqui, 12 casas que a gente pode aplicar. Quando ele volta ali pro 12, na verdade, ele voltou pro 0. E dessa forma, se a gente fosse parar para pensar, dá para fazer as escalas maiores e as escalas menores também aqui, se você quiser pausar e ficar rabiscando ali, dá para ver, né, que ainda assim ele forma esses triângulos. E desde a década de 70, músicos teóricos passaram a estudar semitons em um dodecágono, ou seja, esse polígono de 12 lados, ou então mais parecido com um relógio de ponteiros. Mas antes disso, antes da década de 70, o John Coltrane, um negro que tocava jazz ali nos Estados Unidos, ele já usava esse dodecágono desde a década de 50. Então, estudiosos surgiram depois, mas havia essa pessoa antes. E os croquis de música, né, a relação entre as notas que o Coltrane ele usava para tocar jazz, seria mais ou menos um rabisco desse jeito. Então, ele já utilizava essa relação, esses relacionamentos, essas sintaxes que são utilizadas para gerar novos sistemas. Então, aqui a gente tem mais exemplos também de resultados ou relacionamentos. Eles parecem formar esses vários triângulos para escala maior, escala menor, escala aumentada ou diminuída. Também a relação entre as escalas, os acordes, formando aqui parece até uma rosácea, né, de uma catedral antiga, mas a gente tem aqui a relação entre essas notas conforme elas são utilizadas. Não em forma de partitura, não em forma de notação tradicional de acorde, que às vezes o pessoal usa, inclusive, para colocar ali em cima de tablatura também de outros instrumentos musicais, mas aqui a gente tem aqui a sintaxe, que também pode ser utilizada em sistemas generativos aplicados, não do jeito mais óbvio, mas também de uma outra possibilidade de sistema generativo. Então a gente tem as principais tipologias aqui resumidas, só para a gente parar para pensar, que seria as células, a auto-organização e automontagem, aquela crescente complexidade. Tem aqui o ecossistemas, os sistemas evolutivos, os sistemas evolucionários, desde o indivíduo até um ecossistema, tanto intra-indivíduo como também ele inserido no meio. E a gente tem aqui os sistemas generativos de swarm, de enxame, que envolve automanutenção e autorreparo. E a gente tem os sistemas generativos de sintaxe, daí não somente de corretor ortográfico, mas também de qualquer outra aplicação que envolve a sintaxe de novas estruturas, resultados, caractere, axioma, relação entre eles. E essas são as principais tipologias que são utilizadas em diferentes setores, não somente na construção. Na construção mais famoso, mais utilizado, esse daí, os sistemas evolucionários. E a gente vai dar sequência, porém não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima parte. Você pode curtir, compartilhar e comentar logo abaixo, mas nos vemos na próxima.